Bem-vindo a essa live. A palavra dessa noite fala ao seu coração como falou no meu. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de podermos estar aqui, ó Deus, para aprender um pouco mais a Tua palavra, Senhor. Quero te pedir perdão, Pai, ó Deus, por tudo aquilo que fiz ou deixei de fazer, ó Deus, que não foi da vontade do Senhor, Pai. Me perdoe em nome de Jesus. Então o texto da palavra do Senhor diz que precisamos sondar o nosso coração antes de adentrar a Tua presença. Por isso eu peço ao Senhor, ao Espírito Santo, Pai, que sonde agora e veja aquilo que está oculto e aquilo que desagrada o Senhor na minha vida, que o Senhor me perdoe agora em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, eu quero entrar na beleza da santidade do Senhor e falar aquilo que, ó Deus, o Senhor ministrou ao meu coração para falar. Vai ao encontro, ó Deus, das minhas necessidades. Ó Pai, eu creio profundamente, ó Deus, como diz a Tua palavra, quando lançamos sobre o Senhor os nossos anseios, as nossas ansiedades, as nossas súplicas, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor tem cuidado, Deus. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu favor. Digo isso também em favor da minha família, da minha casa, minhas filhas, minha esposa, da minha parentela, minha mãe, meus irmãos, ó Deus, e também da família espiritual ao qual o Senhor nos concede, ó Pai, de estarmos arrebanhando, ó Deus, o rebanho do Senhor, que é a Igreja Batista Bet Shalom, e eu transfiro, Deus, essa mesma bênção na vida de cada pessoa que está ouvindo nessa hora, Deus. Visita ela também, Senhor, nas suas necessidades, nos seus conflitos. Fala com ela como falará conosco nessa noite através da Tua palavra, Pai. Queremos ter ouvidos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, ó Deus, e nos achegue mais, possamos achegar mais à presença do Senhor, porque, ó Deus, como disse o apóstolo Pedro, para onde iremos nós se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, ó Deus, se somente o Senhor é o caminho, a verdade e a vida? Por isso, Deus, nessa noite, em nome de Jesus, ilumina os nossos olhos, abra, Deus, ó Senhor, os tampões dos nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua voz nessa hora, a falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, Jorginho? Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Amém? Malaquias 3. Versículo do versículo 1 em diante, até o 6, diz assim a palavra do Senhor: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e sereis uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro
e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém? Glória a Deus, Jorginho, que o nosso Deus, ele não muda. E por ele não mudar, o amor dele é eterno, o amor dele é misericordioso, e a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor ao nosso respeito, elas não mudam. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, né? Eu quero falar nessa live, nessa noite, meu irmão, sobre a respeito de uma das características mais marcantes do nosso Deus. O Deus em que cremos, o Deus em que nós servimos, é o Deus que não muda. Repete assim comigo, Jorginho, e fala aí para sua esposa, para Thalita, para Marvin, para Jade, né, que está do seu lado aí. Fala, Deus ele não muda. Quem precisa mudar somos nós. Amém? Amém. Estão todos juntos aí. Glória a Deus por isso. Então repete comigo. Deus ele não muda. Quem precisa mudar somos nós. Abra sua Bíblia lá no Salmo 102. Salmo 102, versículo 25. Salmo 102, verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, é sempre o mesmo. Os teus anos jamais terão fim. Agora, o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Agora, outro texto da palavra do Senhor, que está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. No texto que nós lemos hoje, que é o Salmo, que é Malaquias 3,6, o Senhor ele declarou: porque eu, o Senhor, não mudo. Deixa eu te dizer uma grande verdade, meu irmão, minha irmã. Tudo que existe nesse mundo muda. A natureza muda. A mudança está em toda parte. Os homens, as plantas mudam. Todas as coisas, todos os seres criados mudam. As plantas, os animais, o homem, eles nascem, crescem, envelhecem e morrem. A criação muda, a natureza muda, as estações ela tem mudado, o clima do mundo está mudando, tudo muda. As pessoas mudam nas suas decisões e nos seus propósitos. E o pior é que estamos vivendo uma época de grande velocidade nas mudanças. As coisas estão em constante mudança e estão mudando muito, muito e muito rápido. Tudo muda, as pessoas mudam, as coisas estão numa velocidade tremenda. A principal característica dos dias atuais é a mudança. As pessoas mudam. Cada dia mais elas estão mudando de cidade. Cada dia elas estão mudando, cada ano, né? Estão mudando de carro, né? Estão mudando de casa,
estão mudando de celular, de igreja, de pastor, de irmãos. As pessoas, principalmente aquelas que não temem o Senhor, elas estão mudando de esposa, mudando de sexo, que é abominação ao Senhor. O homem, ele muda no seu caráter, ele muda também nos seus propósitos. Só existe algo, um ser que não muda. Pode passar os anos, pode passar os séculos, pode passar o milênio. Ele não muda, ele continua o mesmo. Obrigado, Deus. Repete comigo assim: obrigado, Deus, pois o Senhor não muda. Deus, ele nunca muda de opinião quanto ao que pensa ao nosso respeito, os seus filhos. Ele não muda. Abra sua Bíblia lá em Isaías 54, versículo 10, diz assim: as montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer. Aí o Senhor diz assim: mas o meu amor por você nunca acabará. A minha aliança de paz com você nunca será quebrada. É isso, querido, que o Senhor diz, que Ele tem amor por mim e por você. Amém? Isaías 46, versículo 4, diz assim: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, carregar-vos-ei e vos salvarei. Deus, querido, Deus, ele não muda. Ele não muda no jeito de pensar, ele não muda no jeito de amar. Deus, ele é imutável na sua natureza, aleluias. Deus, ele é imutável nos seus atributos, aleluias. Deus, ele é imutável nos seus decretos, aleluias. Deus, ele não muda no seu caráter. Deus, ele não muda na sua palavra. Deus, ele não muda nas suas promessas. Deus, ele não muda para melhor. Deus, ele não muda para pior. Deus, ele é perfeito, aleluia, perfeito por natureza e não precisa melhorar em nada. Glória a Deus, aleluia, amém. À luz da palavra de Deus agora, querido, eu quero meditar 4 situações em que Deus, ele não muda e jamais ele vai mudar. E a primeira situação que Deus não muda é nos seus propósitos. Eu e você podemos fazer planos hoje, podemos fazer planos amanhã, e quando é amanhã, nós já mudamos os nossos propósitos. Mas o nosso Deus, aleluias, ele é imutável nos seus planos e nos seus propósitos. Abra sua Bíblia lá em Jó 42, verso 2, lembra de Jó? Depois de ele ser provado, ele reconheceu que os propósitos de Deus não podem ser mudados. Ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos, nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados. Sabe, querido, Deus, ele não muda nos seus propósitos. Por quê? Porque a sua sabedoria, ela é perfeita. Porque Deus, ele não comete erros. Deus, ele não precisa voltar atrás para mudar. Ele não precisa voltar atrás para mudar os seus planos porque planejou errado. Deus, querido, ele não se engana. Deus, ele não erra. Aleluia. Outra coisa, tudo que Deus planejou desde o início até a eternidade irá se cumprir. Nada pode impedir os propósitos de Deus na minha e na sua vida. Deus, ele conhece o fim desde lá do começo. Por isso, teologicamente, ele é representado como o eterno agora. Ele é de eternidade a eternidade, ele é Deus. Isaías 46, versículo 9 e 10 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro além de mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Ele sabe o que vai acontecer desde lá do início. Olha só, desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam.
Digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Sabe, podemos, eu e você, até conhecer o passado, estar vivendo o presente, mas o futuro, como diz a palavra do Senhor, e nós devemos sempre falar, a Deus o futuro pertence, só pertence a Deus o futuro. É por isso que às vezes nós fazemos planos, por isso às vezes nós fazemos projetos e depois temos que voltar atrás. Rever todos os nossos planos, todos os nossos projetos que não saíram conforme a gente quis. Aí a gente tem que mudar algumas coisas. Os nossos planos às vezes não prevalecem. O que prevalecem, o que são os planos de Deus para conosco. Não foi isso que disse o sábio Salomão, lá em Provérbios 19, 21? Muitos são propósito do coração do homem, mas os desígnios do Senhor permanecerá. Aleluia, amém? Tem um outro texto, Provérbios 16, diz assim, o seu coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Você sabe por quê, querido? O coração do homem é enganoso. O nosso coração pode fazer planos, mas os nossos planos muitas vezes eles mudam. Mas a resposta de Deus, ela é certa. A resposta de Deus, ela é imediata. E Deus, ele não muda nos seus propósitos. Deus, ele não muda nos seus desígnios. Amém? A segunda situação que nós podemos observar é que o caráter de Deus, ele não muda. O que é caráter? Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral, é a firmeza e a coerência de atitudes. O ser humano ele vive mudando de caráter na maneira de agir, na maneira de reagir, na sua firmeza e nas suas atitudes. Mas o caráter de Deus, meu querido, ele não mudou. O caráter de Deus, aleluia, ainda é o mesmo dos tempos bíblicos. Se você quer conhecer o caráter de Deus, leia a Bíblia, leia a palavra do Senhor. Quer saber como Deus pensa? Quer saber como Deus age? Quer saber como Deus reage? Quer conhecer as atitudes, os atributos de Deus? Leia a palavra do Senhor. Deus ele não mudou, o seu caráter é ainda o mesmo desde a criação até os dias de hoje. Não mudou e não vai mudar, apesar de toda a maldade, apesar do pecado, apesar da incredulidade da raça humana. Deus ele continua amando a humanidade, mas Deus ainda continua odiando o pecado. Deus ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Alguém pode até dizer, pastor, as coisas mudaram. Estamos vivendo na modernidade, a cultura mudou, o relativismo. Hoje vivemos o relativismo moderno. O que era errado no passado, hoje já não é mais, pastor. O que era imoral ontem, hoje é modernidade. Sabe, irmãos, o diabo ele quer nos enganar. Ele quer que eu e você, ele quer nos fazer acreditar que Deus ele não nos ama como antes e que não pode nos aceitar por causa do nosso pecado, por causa das coisas que eu e você muitas vezes fazemos. Mas a verdade é que é o que está escrito na palavra do Senhor, onde diz que ele não pode nos amar mais ou menos do que ele já nos ama hoje, porque Deus ele não muda, aleluia. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 11, versículo 29, diz assim, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa, amém? Deus te escolheu. E além de te escolher, meu querido, minha querida, ele te abençoa e ele não muda. Ele não muda de ideia, ele não mudou de ideia a seu respeito. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim, tudo de bom recebemos e tudo que é perfeito vem do céu.
vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Malaquias 3,6, mais uma vez, o texto que nós lemos no início dessa live, diz assim: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí, Deus ele não mudou. Pecado ainda é pecado. E o Deus da Bíblia, aleluia, o Deus a quem nós servimos, ele odeia o pecado. Deus ama o drogado, ama, querido, por isso que eu estou aqui. Eu sou resposta do amor de Deus, amém? Mas ele odeia o vício das drogas. Deus ele ama a prostituta, sim, ele ama a prostituta, ama o prostituto, mas ele odeia a prostituição. Deus ele ama o homossexual, ama. Deus ele ama a mulher, o garoto de programa, sim, ama, mas ele odeia o homossexualismo. Deus ele é santo, querido. Deus ele é amoroso, Deus ele é bondoso, Deus ele é misericordioso, Deus ele ama o pecador. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Aleluias. Sabe, Deus ele não é quadrado. Deus ele não é ultrapassado, Deus ele não é homofóbico, Deus também não é preconceituoso, Deus ele é santo, aleluia. Volto a repetir, Deus é santo, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus ele ama o pecador, mas ele odeia, ele abomina o pecado. Sabe, para Deus não existe pecadinho, para Deus não existe pecadão. Sabe, Deus ele ama o murmurador, mas ele odeia a murmuração. Deus ele ama o mentiroso, mas ele abomina a mentira. Sabe, a verdade é essa, querido. Pecado ainda é pecado. Idolatria ainda é pecado. Mentira ainda é pecado. Adultério ainda é pecado. Fornicação ainda é pecado. Cobiça, inveja, murmuração, tudo isso ainda é pecado. Tudo que sai da vontade, do propósito, tudo que erra o caminho da salvação, tudo que faz o homem sair da presença de Deus, tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração, querido, é pecado. O pecado ele te afasta de Deus e te coloca nas mãos do diabo. A Bíblia não mudou, querido. Minha irmã, a Bíblia não mudou. Deus também não mudou e ele não vai mudar. E claro, querido, existe sim um remédio para o pecado. E esse remédio não mudou. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. É um remédio que eu tomei, é um remédio que você tomou, e é um remédio que todo aquele que abre o seu coração para recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu estou falando do remédio que tira o homem do pecado, que tira o homem do lamaçal, que tira ele do monturo e coloca ele na presença do Pai. O nome desse remédio é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia, amém? Deus ele não mudou. A terceira situação, Deus ele não muda nas suas promessas. Tem promessas que Deus fez e você tem base para sustentar aquilo que ele prometeu. A base é qual, querido? Qual é a base da promessa que Deus te fez? Qual é a base? A base é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o quê? Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Então, a base que você tem, quem fez a promessa na sua vida, a base que você tem é a palavra. Então, Deus te chamou? Se Ele te chamou, meu irmão, minha irmã, Ele é fiel para cumprir. Esse chamado é para quê? É para cooperar com Ele. É para eu e você sermos ajudantes dEle. Amém?
No entanto, algumas pessoas estão parando no caminho, sendo que já venceram coisas maiores lá atrás e pararam hoje diante de coisas pequenas. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí. Eu vou falar para você assim: confie naquele que prometeu. Se encha da base todos os dias. Todos os dias se encha dessa base. Fundamenta a sua vida aqui, ó, na palavra de Deus. Todos os dias. Tenha uma consciência de rendição de graças. Por quê? Porque Ele cuida de você nas pequenas coisas. Ele é fiel, Ele permanece fiel naquilo que Ele falou. Deus, Ele tem um plano na minha e na sua vida quando Ele nos chamou, quando Ele nos resgatou. Mesmo que a cada dia, querido, eu e você paremos, eu e você tropecemos nas pequenas coisas, mesmo que a cada dia eu e você mudamos a maneira de pensar, mas Deus, Ele não muda. Deus, Ele não errou quando Ele te chamou, quando Ele te resgatou, quando Ele te amou. Amém? E Ele nos amou primeiro, diz a palavra do Senhor. O homem, ele faz promessas e depois ele não cumpre. O homem, ele muda nas suas promessas. O homem promete e não cumpre suas promessas. Mas o nosso Deus, aleluias, Ele não muda nas suas promessas. Se Deus te prometeu algo, meu irmão, minha irmã, pode confiar. Porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Ele não muda, Ele cumpre aquilo que Ele falou, porque Ele vela para cumprir com a sua palavra. Aleluias. Aquele texto da palavra do Senhor lá em Isaías 55, versículo 8, se eu não me engano, se não é 8, é 11, que diz: quando a palavra sai da boca dele, não volta vazia. Meu irmão, quando a palavra saiu da boca dele, trouxe você junto, amém? Trouxe você, trouxe a sua família junto, porque não voltou vazia, voltou com você, voltou com sua esposa, voltou com seu filho, trouxe e está trazendo muitos frutos quando sai a palavra, porque Deus, Ele não muda, Deus, Ele não erra, sabe? Faça sol, querido, pode fazer sol, pode fazer chuva, Deus, Ele vai cumprir as suas promessas na minha e na sua vida. Ele falou para você? Descansa, descansa o teu coração, porque Ele vai cumprir. Amém? Então repete assim comigo: obrigado, Deus, pois o Senhor não muda nas suas promessas. Amém? Tem um texto lá em Números, capítulo 23, versículo 19. Números 23, verso 19, diz assim, eu já falei ela: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Tendo falado, não cumprirá? Descansa o teu coração. Amém? Obrigado, Deus, porque o Senhor não muda nas suas promessas. Quarta e última situação. Deus, Ele não muda no seu poder. Pode passar os anos, querido, podem passar as décadas, podem passar os séculos, podem passar os milênios, o seu poder, aleluia, Ele continua inabalável. Amém? Deus, meu irmão, Ele não envelhece. Deus, Ele não envelheceu. Deus não está sentado no seu trono com dor na coluna. Ai, como muitas vezes eu e você estamos entrevados, como eu e você muitas vezes estamos com artrose. Não, Deus, Ele não está com artrose. Deus, Ele não está com reumatismo, com catarata nos olhos, com tremedeira no corpo. Não, querido, Deus, Ele continua o mesmo, aleluia. O poder de Deus não mudou, o poder de Deus continua grande, o poder de Deus continua ilimitado, aleluias.
Deus é o mesmo que criou o mundo em 6 dias. Deus é o mesmo que destruiu o mundo com dilúvio na época de Noé. Deus é o mesmo que enviou 10 pragas sobre a terra do Egito. Deus é o mesmo que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Deus é o mesmo que entrou na fornalha de fogo com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus, aleluia, é o mesmo que entrou na cova dos leões com Daniel. Deus é o mesmo que mandou fogo do céu para consumir o holocausto nos dias do profeta Elias. Deus ainda é o mesmo que curou o cego Bartimeu no caminho de Jericó. O mesmo que curou o paralítico que há 38 anos estava deitado numa cama à beira do tanque de Betesda. Deus é o mesmo que ressuscitou o filho da viúva de Naim. Aleluias! Deus é o mesmo que ressuscitou Lázaro, que estava há 4 dias sepultado. Deus é o mesmo Jesus que esteve na sepultura 3 dias, aleluias, mas ele ressuscitou e está vivo e para todo sempre, para interceder por mim e por você. Ei, Deus não mudou, o seu poder não muda, não tem doença que ele não cure, não tem demônio que ele não expulse, não há problema que ele não resolva. Deus não muda, jamais mudará. O homem muda, as coisas mudam, os tempos mudam, a natureza muda, mas Deus, aleluias, ele não muda. Glória a Deus, amém? Sabe, irmãos, a maioria das pessoas quer mudança nas suas vidas. Elas querem que as circunstâncias mudem, querem que as pessoas mudem, quer que o mundo ao seu redor mude, mas elas nunca acham que a mudança deve começar por elas. Provavelmente, se você tem muito mais a ver com a mudança do que você imagina, você continuar fazendo as mesmas coisas e esperar um resultado diferente, mas eu quero dizer, nunca vai ver. O que tem passado na sua mente? O que tem passado na sua mente ultimamente? Eu quero que você pare e pense um pouco agora sobre o que você tem pensado nesses dias. Qual a mudança que você precisa fazer, meu irmão? Qual a mudança que você precisa fazer, minha irmã? Mesmo que não sejam pensamentos bons, a boa notícia é que você pode mudá-los. Tudo na vida pode ser mudado. Por isso, pare de desperdiçar o seu tempo dizendo coisas como: minha vida, pastor, nunca vai mudar. Minhas finanças nunca irão mudar. Meu casamento, meus filhos nunca irão mudar. Ei, comece a mudar a sua linguagem. Comece dizendo o que a Bíblia diz: todas as coisas são possíveis para Deus e eu posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluias. Comece a pensar as coisas boas. Comece a pensar em coisas boas. Aleluias. E com isso não haverá mais espaço para pensamentos ruins, irmão. Muitas vezes, há um jargão popular que diz mente vazia, oficina do diabo. Então comece a encher a sua mente com a palavra de Deus. Crie o seu próprio pensamento em vez de deixar com que o diabo faça isso por você. E por fim, meu querido, minha querida, eu quero encerrar. Seja ousado nas suas orações. Amém? Não tenha medo de dizer para Deus: olha, Senhor, muda a minha vida completamente. Mesmo que o meu coração doe por dentro. Eu quero que o Senhor me use para mudar tudo que estiver ao meu alcance. Seja sincero para Deus, querido. Oração é isso, oração é sinceridade no diálogo. Quando você conversa com uma pessoa, né, uma pessoa a qual você tem afinidade, seja sua esposa, seja seu marido, você se abre para ele, abre a sua intimidade para ele. Querido, com Deus é mais profundo ainda, porque foi Ele que te criou. Ele está mais abençoado em te abençoar. Ele está mais preocupado para te abençoar. É Ele que deseja te abençoar.
Sabe, fala para ele, olha, eu creio que tu és o único que pode restaurar a minha vida. Agir na minha família, Senhor. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha família, eu sei que o Senhor pode mudar o meu casamento. Eu sei, meu Deus, que o Senhor pode mudar as minhas finanças. Eu sei que a mudança, no princípio, não vai ser fácil. Não, Senhor. Mas eu estou empenhado, Deus, em ser alguém diferente, que irá viver de acordo com a sua vontade. Eu sei que está difícil. Eu quero que o Senhor me use. Talvez as circunstâncias não tenham me tragam mensagens boas, mas é a partir daí que eu quero mudar, Senhor. É a partir daí que eu quero ser diferente. Talvez eu seja a pessoa errada, cometendo coisas erradas dentro do meu casamento. Então eu quero começar por mim. Muda-me, Senhor. Muda-me, Senhor, para que eu possa alcançar o coração da minha esposa. Fala também, esposa, muda-me, meu Senhor, para que eu possa alcançar o coração do meu esposo. Você que é filho, fala para o Senhor, muda-me, Senhor, para que eu possa alcançar o coração do meu pai. Você que é pai, fala, muda-me, Senhor, para que eu possa alcançar o coração do meu filho. Sabe, queridos, Malaquias, o último capítulo de Malaquias, diz algo interessante. Lá, Malaquias capítulo 4, versículo 5 diz assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Antes de vir um dia terrível, antes de vir a destruição, primeiro precisa acontecer mudança. Tem muita gente querendo que Jesus volte, mas ainda não mudou de vida. Não mudou de um relacionamento com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa. Não mudou o relacionamento com o seu irmão, com a sua irmã. Não mudou o relacionamento com o seu vizinho, continua pior, continua horrível. Está querendo enganar quem? Aí o versículo 6 diz assim: antes que venha o dia do Senhor. Olha, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Que dia terrível é esse, queridos? É o dia que Jesus irá buscar a sua igreja. No dia que Jesus vai se encontrar com a sua igreja nas nuvens. Aí tem gente ainda achando que vai subir para onde, meu irmão? Se ainda tem conflito dentro da sua casa, se ainda tem conflito com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com sua irmã, com seu esposo, com sua esposa, onde você vai subir? Você vai subir para onde? Você vai subir para lugar nenhum, meu irmão. Não vai, meu querido. Lê a palavra, não vai subir, meu irmão. Quem está te enganando? Você está vivendo aí o evangelho sem cruz? Eu sinto muito, mas o evangelho que Jesus pregou foi o evangelho da cruz. Evangelho de renúncia. Evangelho de perda. A matemática de Deus, meu irmão, eu e você temos que perder. Porque no dia que a gente usar a matemática de Deus para ganhar, a gente está perdendo. Mas no dia que nós, então, entrarmos na matemática de Deus para perder, a gente vai ganhar. Jesus diz assim, aquele que perder a sua vida, irá ganhar. Então, antes que venha o terrível dia do Senhor, olha o que diz Malaquias 4, 5. Eis que vos envio o profeta Elias. Não está falando de Elias, está falando de João. João preparou o caminho do Senhor. Sabe, querido, o caminho do seu coração já foi preparado. O caminho no seu coração foi preparado, foi aplanado aí, as arestas do seu coração. Se não foi aplanado, meu irmão, tem um negócio errado. Precisa ser aplanado, por isso precisa haver mudança. Aí diz aqui o verso 6, e converterá o coração dos pais ao filho, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A terra que está falando aqui, meu querido, é seu coração. Está falando aqui é do seu coração. Então, meu querido, minha querida, precisa haver mudança. Guarda isso no teu coração em nome de Jesus. O caminho para o céu continua sendo o mesmo. O caminho da paz e da felicidade continua sendo o mesmo.
O endereço é fixo. O endereço é imutável, aleluias. E o endereço de Deus na pessoa de Jesus Cristo, ele não mudou. Quem precisa mudar é quem? Somos nós, colocando as nossas vidas na mão daquele que nunca muda. Amém? Então guarda essa palavra no seu coração e, se preciso for, mude. Faz aquela oração, repete comigo assim, Senhor, mude a minha vida completamente, mesmo que o meu coração doa. Eu quero que o Senhor me use para mudar tudo que estiver ao meu alcance. Aí tudo, meu irmão, você sabe o que é. É na sua casa, é na sua família, é com a sua esposa, com o seu esposo, é com seus filhos, é com seu pai, com a sua mãe, com seu avô, com a sua avó, com seu primo, com seu irmão em Cristo, com a pessoa que você... eu não vou com a cara daquele, senão você tem que ir lá pedir perdão, tem que mudar. Porque eu não sei para que céu que você vai não, querido. Eu vou para o céu, vai para o céu e passa a pessoa, não vou com a cara daquela pessoa. Que céu que você está indo? Só se for o céu da boca do capeta. Só se for o céu da boca do capeta, querido. Eu queria entender isso, irmãos. Verdade. A gente passa por perto de algumas pessoas, sabe, vira a cara para a gente, eu não entendo, eu não sei que evangelho é esse que está sendo pregado. Eu não sei que evangelho, pastores que, não sei, querido, eu não sei que evangelho é esse. Que evangelho estranho é esse que está sendo pregado nas igrejas? Em que crente não pode conversar com outro crente de outra igreja. Eu não sei que evangelho é esse. Um evangelho falsificado, como diz o apóstolo Paulo. Não é esse evangelho aí não, querido. Não é esse evangelho que vai te levar para o céu, não. Não é esse evangelho aí que vai fazer você virar a cara para outro crente da outra igreja, não, meu irmão. Não é esse evangelho que vai te levar para o céu, não. Então continua a oração, fala assim, Senhor, eu creio que Tu és o único que pode restaurar a minha vida. Eu creio que Tu és o único que pode agir na minha família, que pode agir no meu casamento, que pode agir nas minhas finanças. Eu creio que somente o Senhor é o único. Eu sei que a mudança não vai ser fácil, meu Deus, mas eu estou empenhado em ser alguém diferente, aleluias, que irá viver de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Feche seus olhos. Pai, se essa oração foi feita, meu Deus, já houve um passo favorável, meu Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que se arrepende alcança misericórdia. Eu vou conjecturar um pouco mais, já tem um passo ao seu favor de mudança. Meu Deus, como começa a agir dentro do coração desse moço, dessa moça, desse jovem, dessa jovem, desse homem, dessa mulher, desse pai, dessa mãe, desse filho, dessa filha, do vovô, da vovó, do titio, da titia, meu Deus, na vida dessa família, Pai. Em nome de esse casamento que, ó Deus, por um momento de vacilo, meu Deus, por um momento, ó Deus, de prazer momentâneo, ó Deus, está a ponto de ser destruído, meu Pai, em nome de Jesus. Traga essa mudança no meio dessa família nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que traga mudança na vida desse homem, dessa mulher que está a fio, ó Deus, de fechar a sua empresa, meu Deus, de fechar o seu negócio, meu Pai, porque as coisas não andam bem. Ó Deus, traz a mudança necessária para que haja luz, ó Deus, a luz do Senhor, Pai, a sabedoria do Senhor no trato dos negócios, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, que eles possam guardar o coração deles no Senhor, porque o nosso coração é enganoso, Pai. Quando guardamos o nosso coração no Senhor, como diz a palavra do Senhor, deleita-te no Senhor, Ele satisfará os desejos do nosso coração. Meu Deus, o Senhor possa satisfazer o desejo do coração desse homem, dessa mulher, desse empresário, dessa empresária, meu Deus, em nome de Jesus, no trato com seus negócios, meu Deus. Em nome de Jesus, vivemos dias, ó Pai, em que, ó Deus, essa pandemia trouxe mudança, ó Deus, no mundo, meu Pai. Ó Deus, onde muitos não têm visto, ó Senhor, não têm tido esperanças para o amanhã, Pai.
O amanhã não nos pertence. O que pertence agora é o hoje, é o agora. Por isso, ó Deus, colocamos diante do Senhor o nosso amanhã. Muda hoje, ó Deus, para que o nosso amanhã seja, ó Deus, um momento de paz, de tranquilidade, ó Deus. Mude agora, Pai. Mude o nosso mundo interior, meu Deus. Como diz o salmista, Pai, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E muda e transforma. Em nome de Jesus, Deus, transforma, muda, restaura, para que haja libertação na vida dessa família, na vida desse homem, dessa mulher, e traga paz, traga shalom do Senhor, traga prosperidade do Senhor em todas as áreas dos seus filhos, das suas filhas nessa noite, em nome de Jesus. Amém.